acredita que o elenco recuperou o lado psicológico? Boa tarde, Natália, boa tarde a todos, com certeza. Eu acho que a gente demonstrou isso no último jogo diante do Santos, né? A gente, da minha chegada para cá, junto com a minha comissão técnica, a gente trabalhou bastante esse lado mental dos atletas, psicológico, para que eles não pudessem deixar de acreditar no seu potencial. E eu acho que a gente conseguiu, em curto espaço de tempo, retomar a confiança, né? E diante do Santos a gente colocou em prática tudo aquilo que a gente acha que é o potencial do elenco, né? Dos jogadores. Então a gente ficou muito satisfeito e as poucas sessões de treinamento, né? Diante daquele bom trabalho que o Eduardo e o João me entregaram, e eu vou tentando inserir um pouquinho da minha ideia de jogo para que a gente possa ter uma equipe muito equilibrado e forte para buscar os nossos objetivos. Professor Marcelo Cabo, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Fera do Esporte. O Atlético nunca esteve tão próximo da zona do rebaixamento. Apenas 2 pontos separam o time rubro-negro aí desta zona incômoda. Dado o momento do campeonato, estamos na reta final. É, acima de tudo, o momento de mostrar para os jogadores a importância de reagir e pontuar acima de tudo. Na sua primeira coletiva, o senhor disse, independente se jogar bem ou não, a gente tem que pontuar, precisamos de resultado. E contra o América Mineiro, é uma daquelas partidas que o time não pode nem pensar em voltar para Goiânia sem nenhum tipo de pontuação, professor? Exatamente, Arthur. Quando eu fui apresentado, eu falei que a gente precisa buscar os pontos necessários, né, para que a gente possa atingir a nossa pontuação. Então a gente vem trabalhando bastante com os atletas, né, para que a gente possa retomar o caminho da vitória. Eu entendo que diante do Santos a gente ficou muito perto, muito próximo em retomar o caminho da vitória. Então a gente tem trabalhado bastante para que esse momento seja o momento da gente retomar as vitórias, né? A gente não pode ficar olhando para o retrovisor, a gente tem que olhar para frente, né? A gente sabe a pontuação que a gente precisa nesses próximos jogos para buscar logo os 45 pontos e ter tranquilidade dentro da competição. Ela, ao mesmo tempo que a gente fica próximo ao Z4, é o tempo também que nós estamos em 14º colocado, 15º, não me engano, tem 15º. Então a gente entende que a gente precisa começar a vencer dentro da competição para que a gente alcance o número mágico o mais rápido possível e nos dê tranquilidade para a sequência da competição. Mas isso a gente tem entendimento interno que a gente gastou toda a gordura que a gente tinha adquirido ao longo da competição, né? E a gente precisa voltar a vencer, a pontuar para poder ter tranquilidade dentro da competição. Professor Marcelo Cabo, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN. É bom estar falando com você mais uma vez. E fazer o quê, né, para surpreender esse América que vem surpreendendo, né, tanta gente nesse Campeonato Brasileiro. Estava indo muito bem com o Mancini, agora também com o Marquinhos, né? O que você imagina que vai ser esse jogo, né? O América definitivamente brigando por uma vaga na Libertadores, o Atlético tentando se afastar do Z4. É decisão, né, Marcelo? Alex, boa tarde, é prazer sempre falar com você. É um confronto de 6 pontos, né? 2 equipes que se prepararam para essa competição. O América faz um grande segundo turno, é o 3º melhor aproveitamento no segundo turno, aproveitou bem as oportunidades de pontuar. Sabemos o quanto o América é forte aqui dentro do Independência, mas o Atlético sabe qual é o caminho que tem que buscar para buscar o sucesso nessa partida. Precisamos ter uma equipe competitiva. Eu acho que o bom jogo de sábado, infelizmente não conseguimos a vitória, mas pontuamos e trouxe a confiança necessária para que a gente chegue forte aqui em Belo Horizonte e busque os nossos objetivos. E a equipe está muito focada, os jogadores estão muito confiantes e a gente agora precisa demonstrar isso dentro de campo para que possa voltar a retomar o caminho das vitórias. E sabemos que é um jogo muito difícil, um confronto de 6 pontos, onde a gente tem que valer toda a entrega que a gente vem demonstrando nesse último jogo diante do Santos. Marcelo, Natália aqui do Sistema Sagres de Comunicação. O Atlético, como o Arthur destacou, ele nunca esteve tão próximo da zona de rebaixamento. Eu queria saber como é que é trabalhar com essa situação, né? A pressão de você estar tão próximo do Z4, um resultado adverso te empurrar lá para baixo.
Você acha que essa pressão pode prejudicar ou dá para o Atlético tirar proveito de alguma forma disso? A gente tem que ter o equilíbrio, a gente não pode deixar que essa pressão de estar perto do Z4 tire a confiança dos jogadores. Então esse é o meu trabalho. A gente sabe que a gente perdeu toda a gordura que tinha na competição, nós estamos próximo do Z4 e aí é hora da gente conversar com os atletas e demonstrar a grande importância de voltar a vencer na competição. Então eles trazem o bom jogo que nós fizemos diante do Santos, né? E sabemos que se a gente tiver um pouquinho de capricho, onde a gente precisa caprichar, que é no último terço, o acabamento e as finalizações, a gente tem uma boa possibilidade de sair vencedor aqui de Belo Horizonte. Então é hora de ter equilíbrio, é hora de ter tranquilidade. Eu acho que o bom jogo de sábado nos traz a confiança em buscar os nossos objetivos, como falei anteriormente, mas claro, o sinal amarelo, o sinal de alerta ligou, mas eu tenho confiança nesse elenco, eu tenho confiança no trabalho que o Atlético vem exercendo até agora. Nós tivemos aí uma tabela muito árdua. Se você parar para analisar os últimos 5 jogos, o Atlético tem 4 jogos fora de casa e com a retomada da torcida você acaba tendo mais dificuldade em jogar fora de casa. Então a gente sabe também que a tabela não foi uma tabela boa nesses últimos 5 jogos para o Atlético, onde você tem 4 jogos fora. E a gente sabe, né, retomando os jogos em casa com o nosso torcedor, a gente também é muito forte em casa. Então é o momento de analisar a tabela, analisar adversário, analisar a sequência e ter o equilíbrio e a frieza para poder analisar o futebol dessa forma. Mais uma pergunta, pessoal, por favor. Posso ir, pessoal? Oi, então. Emenda, Natália, pode emendar, você já está... Já estou com o microfone ligado. Isso. Marcelo, para esse jogo, você conta aí com os retornos do Éder e do Janderson, né? Você perde o Wanderson, o André Luiz e perde também o Gabriel Baralhas. Pensando no estilo de jogo do América Mineiro, a gente pode esperar um Atlético apostando na velocidade dos seus pontas? Ou você imagina que tipo de situação para o Atlético enfrentar esse Coelho? Um Atlético equilibrado, né? Um Atlético, como sempre é a minha equipe. Uma equipe que marca forte, marca no campo do adversário, uma equipe que tem que propor jogo. Eu falei na minha última coletiva que nós temos que ser um time, que nós temos que jogar boa parte do nosso jogo no campo do adversário. Cada vez que você está no campo do adversário, você está distanciando ele do nosso gol, de tomar um gol e muito mais perto de fazer um gol. Claro que a gente tem que ter o entendimento de todas as fases do jogo, né? Tem hora que você tem que baixar um pouquinho a linha, propor um pouco de transição, porque o jogo se desenha disso. Então é importante o Atlético estar preparado para as fases que o jogo vai propor. Mas dentro da nossa característica que nós temos dentro e fora de casa, o nosso torcedor pode ter certeza que a gente vai buscar ter um jogo como foi diante do Santos, um jogo de proposta. A gente precisa propor o jogo, a gente precisa marcar forte para que a gente possa buscar os nossos objetivos. Tá, vou fazer a pergunta aqui para o Jânio do Jornal O Popular. Pedro, dizem, né, que o Atlético gosta desse tipo de jogo, diante de times embalados, como está o América. Isso é verdade? E como você vê o time após o empate com o Santos? Não, é verdade. A gente sempre deu a resposta no campeonato, durante essas partidas. E nesse momento que a gente está, a gente sempre conseguiu corresponder à altura. O América vem de 5 jogos, acho que, se eu não me engano, 4 vitórias e 1 derrota. Vem num momento muito, muito bem. E a gente está ciente, está focado que a gente vai fazer um grande jogo e conseguir esses 3 pontos. E qual a outra pergunta? Desculpa, a outra... Do time adaptado, né? Do time... Como que o time está depois do jogo contra o Santos? Bastante fortalecido. A gente teve uma entrega muito boa no jogo, a gente fez um bom jogo. Infelizmente a gente não conseguiu concretizar em gol, mas o espírito continua e, igual o professor Cabo falou, 8 finais, passou 1 e agora são 7. Pedro Henrique, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. Na última partida contra o Santos, o Atlético jogou muito bem, não conseguiu sair com o resultado, mas já saiu com a esperança de ter retomado o bom futebol, mesmo sem a bola ter insistido em não entrar. Mas, particularmente, conversando com o presidente, Adson Batista, em entrevista coletiva, ele rasgou elogios à
a atuação nesse duelo contra a equipe do Santos. Isso motiva ainda mais ver que existe uma admiração e um respaldo da diretoria para o seu futebol. Isso te motiva ainda mais para essa decisão contra a equipe do América Mineiro? Motiva sim, Arthur. É sempre bom receber elogios, mas também a gente tem que colocar o chinelinho da humildade, porque foi apenas um jogo. Quero continuar correspondendo às expectativas que tiveram comigo. Igual quando eu entrei aqui no Atlético, sempre propus em ajudar. Tive a oportunidade contra o Santos, 10 minutos contra o Fortaleza e sempre para ajudar. E quero continuar dando sequência nisso para o Atlético conseguir seus objetivos no final da temporada. Pedro, boa tarde. Natália aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, Natália. E Natália. até sobre isso, eu tive a oportunidade de entrevistar seu pai após o jogo, né? E aí eu perguntei para ele a análise dele como pai e como torcedor. Ele disse que nas duas análises você foi muito bem, né? E cobrou sequência para você no time titular. Você acha que você está merecendo essa sequência, Pedro? Olha, todo jogador quer jogar, Natália. E até fiquei surpreso quando depois do jogo um amigo meu falou que meu pai deu entrevista. E não é fácil sempre agradar o pai. Fico feliz pelos elogios. Mas, igual eu falei anteriormente, eu quero ajudar. Independente se é 90, 45, 10, 20, eu quero ajudar o Atlético porque confiou no meu trabalho, confiou no meu potencial e quero corresponder à altura esse apoio, esse carinho que todos tiveram comigo. Pedro, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você. E assim, o Éder e o Wanderson jogaram um tempão pendurados, né, rapaz, com 2 cartões amarelos. O pessoal demorou demais para tomar o terceiro, né, Pedro? Nada, Alex. Prazer falar com você também. Nada. O pessoal tá bem, né? E é aquela coisa, quando você tá bem fisicamente, fazendo leitura bem dos lances, dos jogos, é difícil tomar cartão amarelo. E o Wanderson e o Éder vem fazendo isso, vem formando uma dupla muito boa. Desde quando eu cheguei aqui, vem acompanhando mais de perto, praticamente todos os jogos jogaram muito bem. E aquela coisa, quando você está bem fisicamente, bem concentrado, você não toma cartão amarelo, é mais difícil. E eu vi que no jogo no treinamento, né, visando o jogo contra o Santos, Marcelo Capo treinando ali algumas jogadas de bola parada, você foi muito bem na bola parada no quesito ofensivo, né, chegando a fazer gol, né, você acha que de repente pode ser até uma arma do Atlético com você dentro de campo, essa jogada aérea, essa bola ofensiva dentro da grande área para esse jogo contra o América, ô Pedro? Não, pode ser sim. Não só comigo, também o próprio Éder, os próprios atacantes são muito bons no jogo aéreo. E aquela coisa, o intuito meu é ajudar o Atlético a não tomar gols, mas tiverem uma oportunidade, uma chance de fazer um gol, eu vou ficar muito feliz e bastante grato com a situação que acontecer. Arthur, quer fazer mais uma? Opa, Álvaro, por favor. Pode fazer. Antes de mais nada, acima de tudo, exaltar o trabalho da comunicação do Atlético para com a imprensa goiana, através aí do Álvaro Castro, que sempre nos dá o apoio aí para os setoristas diários do clube. Pedro, o Atlético já trouxe uma energia especial para você, você viu o estádio Antônio Ascioli lotado, você viu o ambiente familiar, e é de fato, ambiente familiar. Você olha para as arquibancadas, tem muita criança, tem muitas mulheres, muitos idosos, adultos, jovens, enfim, é um clube família e que, acima de tudo, Pedro, não merece cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso tem que pontuar, tem que vencer para a gente ver essas famílias, acima de tudo, felizes em partidas pela Série A do Brasileirão. Sim, Arthur, o intuito é esse. Eu tive essa experiência do primeiro jogo em casa e vi que é bastante família, vi bastante mulheres, crianças. Infelizmente, com a questão da pandemia, perdeu muito isso, mas aos poucos está voltando, eu pude ver no Atlético. E aí a questão que eu reitero, a gente vai fazer o máximo possível, esse objetivo dos 45 pontos, conseguir essa meta e deixar o Atlético onde merece estar, que é na Série A. Obrigado a todos, pessoal, e obrigado ao Pedro Henrique também.